Olá, graça e paz. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023. Estamos juntos para a leitura do nosso devocional, Confiando em Deus Dia a Dia, da Joyce Meyer. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por uma semana que se inicia, que a tua boa mão esteja sobre nós, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo, nos guiando em tudo que iremos fazer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos traga, Senhor, o ensinamento e que nós estejamos atentos, Senhor, a ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, neste momento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Hoje o nosso devocional tem o tema Vendo a si mesmo adequadamente. Romanos 14:23 diz assim: porque tudo que não se origina e procede da fé é pecado. Tudo que é feito sem a convicção da sua aprovação por Deus é pecaminoso. Quando eu saio dos trilhos, o que me ajuda a consertar as coisas em minha vida é voltar Romanos 14:23 e dizer: sabe de uma coisa, Joyce, esta sua atitude que você fez, a sua maneira de ver a si mesma, não é fé, portanto é pecado e não glorifica a Deus. Creio que um dos nossos maiores problemas é que temos dificuldade em nos ver da maneira adequada. Temos de aprender a nos ver não em nós mesmos, mas em Cristo. A necessidade número 1 que temos é conhecer a Deus. E a necessidade número 2 que temos é saber quem somos em Cristo. Enquanto não comecei a ter consciência de quem eu era em Cristo, ou seja, enquanto eu não comecei a acreditar no que a Bíblia dizia a meu respeito, em vez de acreditar na maneira como eu me sentia, ou da maneira como eu pensava, ou no que as pessoas diziam de mim, a minha vida não avançava. Quando eu comecei a descobrir quem eu era em Cristo, tudo mudou. Agora não me importa o que eu penso, se não se alinha com a palavra de Deus. Então eu estou errada. E não me importa o que sinto, se não se alinha com a palavra de Deus, então o que eu sinto está errado. Temos de tomar a decisão de conhecer o que Deus diz a nosso respeito. Ele diz que você tem dons e talentos, habilidades, que você é capaz, que qualquer coisa que Ele lhe peça para fazer, você pode fazer, que você é forte no Senhor e não fraco, que você foi perdoada e assim por diante. Porém, é preciso que seja mais do que simplesmente alguém pregando isso para você. Você precisa meditar e estudar e ler essas verdades até você crer nelas. Quando você puder diferenciar entre quem você é na carne e quem você é em Cristo, as coisas começarão a ficar muito, muito, muito boas. Confie nele. Se você se vê em Cristo, não importa como você se sente, você pode confiar que foi redimido e justificado e Deus está vivendo e operando em você. Diga: não estou onde eu preciso estar, mas graças a Deus porque eu não estou onde eu estava antes. Eu estou bem e estou a caminho. Então hoje o devocional é sobre nós nos olharmos adequadamente. Eu acredito que a maioria de nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. Se nós colocarmos num papel aquilo que a Bíblia diz, o que Deus nos vê, como Deus nos vê e como nós nos vemos, nem sempre vai bater, nem sempre vai estar de acordo a visão de Deus com a nossa visão, porque nós vemos através de lentes muitas vezes distorcidas. Nós nos olhamos de acordo com as nossas falhas, com os nossos erros, com aquilo que nós cometemos lá atrás no passado. Muitas vezes nós temos a lente da culpa que nos guia a olhar para nós mesmos, a lente do desânimo, a lente às vezes de não ter feito da forma correta, e a lente da insatisfação, e às vezes nós nos vemos assim, mas isso é como nós nos vemos, como nós colocamos essa visão. Gente, existe uma frase muito verdadeira que diz que o nosso maior inimigo, antes de ser o diabo, antes de ser o nosso adversário, é nós mesmos, sabia? E o nosso maior inimigo acaba sendo nós mesmos. Nós mesmos nos autossabotamos, nos boicotamos, já colocamos a nossa mente que não vamos alcançar, que não é assim que devemos agir, que estamos errados, e nós mesmos somos os nossos maiores julgadores. E nós temos que ter o padrão de olhar para Deus, olhar o que a palavra diz a nosso respeito. Como a Joyce cita aqui nesse devocional, ela fala muitas coisas
que a palavra diz, né, que nós temos dons, talentos, habilidades, que somos capazes, que nós podemos fazer tudo em Deus através da ajuda dele, que nós somos fortes no Senhor e não fraco, que nós fomos perdoados. Só que quantas vezes as mentiras vêm com força na nossa mente, vêm com força para nos impedir de alcançar. Então hoje essa palavra que diz em Romanos 14, 23, diz que porque tudo que não se origina e procede da fé é pecado. Tudo que é feito sem a convicção da aprovação de Deus é pecado. Então, tudo que se origina e não é através da fé, não vem da palavra, é pecado. Então, tudo que nós pensarmos a respeito de nós mesmos, que não estiver de acordo com a palavra, nós vamos estar pecando, nós vamos estar nos julgando, nos auto-sabotando, nos machucando. Então, nesse dia é um convite para que nós olhemos para nós e venhamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu me veja através das tuas lentes, através daquilo que o Senhor vê, porque às vezes nós não concordamos, às vezes é tanta coisa que nós vivenciamos e às vezes nós não achamos que, muitas vezes pessoas têm dificuldade em achar que são merecedoras, que são pertencentes ao reino de Deus, que são filhas, e claro que isso tem tudo a ver com uma história lá atrás também, de vida, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é verdadeira e que ela fala verdades a nosso respeito. E Deus, ele já fez, ele não nos deve nada. Tudo que ele poderia fazer, ele já fez. E tudo que nós fizermos para ele é pouco ainda perto do que ele já fez e vai fazer ainda para nós. E por nós e através de nós. Então, assim, nós precisamos nos olhar da forma que, claro que nós não somos melhores que ninguém, não estamos ainda perfeitos e não vamos ser perfeitos porque não existe a perfeição, senão não estaríamos aqui. Todos os dias somos aperfeiçoados através das situações que passamos, através das vivências do dia a dia, mas o importante é nós olharmos que nós às vezes não estamos onde nós precisávamos estar, mas nós já não estamos mais onde a gente estava antes. Você pode ver que você já andou, você já deu alguns passos, independente se foi 1, 2, 3, 10, 1 metro, né? Mas como nós falamos aqui em outro momento, nós vamos celebrar esses avanços que nós tivemos e nós estamos a caminho. Então nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Não é importante aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito. Por quê? Porque as pessoas também nos veem através das lentes delas. Às vezes as pessoas tiveram problemas e cada pessoa tem uma forma de olhar. O que incomoda uma não incomoda a outra. Então tem tudo a ver com a nossa vivência, com a nossa experiência de vida. O importante é que nós estejamos alinhados com a palavra de Deus. E nós precisamos declarar todo dia: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, assim, só que para você saber o que você é e o que a Bíblia diz que você é, o que a Bíblia diz que você pode, o que você tem que ler. Você tem que saber as verdades. Você não adquire um eletrodoméstico e vai utilizá-lo sem antes você olhar o manual, sem antes você saber como aquilo funciona. E a Bíblia é o nosso manual do fabricante. Nós precisamos entender que nela contém as verdades sobre nós também, sobre o reino de Deus, mas sobre os filhos de Deus que somos eu e você. E nós precisamos ter essa verdade no nosso coração para já mandar embora qualquer tipo de pensamento quando ele vier na nossa mente, dizendo que nós não somos capazes, que nós não vamos conseguir atingir, que nós não somos bons o suficiente. Então nós precisamos primeiro conhecer a verdade. Não é? Se nós não conhecermos o que diz lá na palavra, nós não vamos ter argumentos para lutar contra a nossa voz e contra a voz do inimigo que vem na nossa mente. Então que nós venhamos ter essa nova visão, essa visão que Deus tem a nosso respeito e que Ele quer que você tenha também, que Ele diz na palavra dele o que nós somos, o que nós podemos alcançar. Só que para isso nós precisamos ler, para mudar mudar a mente, nós vivermos renovando a nossa mente com novas palavras, novas verdades, não mentiras que muitas vezes nós acreditamos. E nós só vamos conseguir transformar a nossa mente e mudar quando nós sabemos o que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Porque se nós não soubermos, nós vamos permanecer nos mesmos erros. Então hoje é um convite para que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e a sua palavra, porque se nós não lermos a sua palavra, não vamos saber o que ela diz a nosso respeito.
e lá estão todos os segredos para que você se veja adequadamente com as lentes do Senhor, porque como nós falamos alguns dias atrás, como nós imaginamos, assim nós seremos, e para nós mudarmos, nós precisamos conhecer esse manual do fabricante, que é a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos vê, Senhor, de uma forma totalmente diferente do que muitas vezes nós nos vemos. Obrigado, Senhor, porque a tua visão sobre nós não é limitada, Senhor, a tua visão é ilimitada. E o Senhor nos vê, Senhor, lá na frente, Pai. O Senhor já fez esse sacrifício por nós, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sermos errôneos, e nós queremos te agradecer por isso, porque cada dia o Senhor nos dá uma chance de ser diferente. Obrigada, Senhor, por nos amar, por nos escolher, Senhor, por nos dar a oportunidade de mudança. Pai, nos ajuda a nos olhar não como fulano, ciclano, beltrano nos vê, Senhor. Isso não é importante. Nós não queremos andar segundo as pessoas nos veem. Nós queremos andar, Senhor, segundo o teu coração. Se isso que fazemos está te agradando, então não interessa o que se faz bem ou não para os outros. Nós queremos agradar o teu coração, Senhor, em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor, a não olhar nas pessoas, mas olhar para ti, a ler a tua palavra, Senhor, e entender as verdades que diz, Senhor, no nosso manual do fabricante, Pai. Que nós venhamos, Senhor, cada dia mais aprender e entender o que diz na tua palavra a nosso respeito e nos posicionarmos, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor vê em nós, não de acordo com o que nós vemos, porque muitas vezes nós vemos pelas lentes do julgamento, da cobrança, mas queremos ter as tuas lentes, o teu filtro, Senhor,